Amém. Graça e paz. Graça e paz, igreja. Tudo bem? Eu não quero incomodá-los, mas quero pedi-los, por favor, quem puder e quem quiser, ficar de pé uma vez mais. Nós vamos ler um versículo e nós vamos orar. Só quem puder, fica à vontade, tá? Você tem liberdade, está na casa do Pai. Só se você quiser. Se você puder. Não sei se você é assim como eu. Hoje, Arthur acordou 10 para as 4 da manhã, o nosso menor. Nós temos o Samuel e o Arthur, o profeta e o rei. E costumeiramente o Arthur, ele faz essas coisas. Ele acorda cedo, gosta de acordar cedo. 10 para as 4, ele acordou. E sempre é a Molinda que levanta para cuidar deles, né? Principalmente dele. E essa noite, a gente vem de um período intenso. Durante essa semana, né? Realmente foi uma semana bem abençoada, como diz nosso querido irmão Jonas. E aí fiquei com ele ali uns 40 minutos, 50 minutos que ele ficou acordado, né? Andando pela casa. E aí 10 para 5 horas ele dormiu novamente. E eu pensei, eu vou deitar, né? Eu tinha que estar na igreja hoje às 7 da manhã, a gente tinha um intensivo de discipulado. E o Espírito me puxa na porta do quarto. Não é o tempo de você dormir, é o tempo de você falar comigo. É tempo de me buscar, é tempo de se consagrar, é tempo de orar mais, é tempo de jejuar mais, é tempo de estudar mais a palavra. Nas palavras de apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 16, aproveita o seu tempo, porque os dias são maus, não seja insensato e entenda qual é a vontade de Deus para você. Abra sua Bíblia comigo aí em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Durante todo esse dia o Senhor vem me entregando algumas palavras, usando algumas pessoas, vem cuidando de mim e da minha casa. Eu tenho sentido o cuidado, o zelo de Deus através de algumas pessoas. E essa palavra que nós vamos compartilhar nessa noite, ela é, eu acredito que uma palavra do Espírito para a igreja. Como diria o Espírito nas cartas de Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A minha oração nessa noite é que os nossos olhos espirituais mais do que nunca estejam abertos, que os nossos ouvidos espirituais estejam completamente sensíveis à voz do Espírito, que o nosso coração esteja quebrantado e contrito na presença do Pai. Nesse lugar, nessa noite, não há espaço para carnalidade, não há espaço para ambientes pecaminosos, não há espaço para dardos inflamados do maligno. Nesse lugar, nessa noite, a presença do Senhor, ela nos envolve, ela nos protege e ela nos torna livres para receber da parte de Deus aquilo que nós precisamos para continuar a nossa caminhada. Eu sei, não tem sido fácil para muitos de nós. Realmente os dias são maus, mas em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Aleluia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 e 8, e depois nós vamos orar mais uma vez. E já está próximo o fim de todas as coisas. Ei, meu irmão, presta atenção. O que o Espírito diz para nós nessa noite. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, já que está próximo o fim de todas as coisas,
Sede, portanto, sóbrios, andai em sobriedade, andai conscientes, andai diligentes, andai vigilantes em oração, atentos em oração, constantes em oração, já que o fim de todas as coisas está próximo. Versículo 8: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Gostaria que você não orasse por você agora. Como igreja, vamos orar uns pelos outros. Você que está nos assistindo de casa, do trabalho, a gente não sabe onde você está. Vamos orar uns pelos outros. Você pode dar uma rodada, né? Assim, se virar, estender a sua mão para quem está lá no fundo, para quem está do lado. Vamos orar uns pelos outros. A gente pode fazer isso antes da palavra? Algumas pessoas entraram por aquela porta precisando sentir o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Algumas pessoas entraram por aquela porta com o anseio de ouvir uma palavra, de sentir algumas mãos em suas costas, dizendo o seguinte: vai, continua, você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Levanta um clamor em nome de Jesus pela vida do seu irmão, da sua irmã que está aí do seu lado. Vamos lá, igreja, levante a sua voz. Ainda que todos estejam de máscaras, mas levante a sua voz, em nome de Jesus, aleluia. O pessoal aí da galeria, em nome de Jesus, nós oramos uns pelos outros. Nós entendemos o poder da oração. Nós entendemos a tua palavra que diz que nós devemos ardentemente amar uns aos outros. E nós nos colocamos aqui à disposição do nosso irmão. Declaramos a bênção, declaramos a cura, declaramos a libertação, declaramos a transformação em nome de Cristo Jesus. Receba o renovo de Deus, receba a força de Deus, receba o fortalecimento do Senhor, receba o refrigério, receba a ousadia, receba a coragem, receba a intrepidez. Você vai continuar essa caminhada em nome de Jesus. Espírito Santo, fique à vontade nesse lugar. Ministra nos corações, assim como o Senhor fez no dia de Pentecostes. Sopra o teu vento, queima com o teu fogo, purifica e santifica a tua igreja. Aleluia. Coloca a mão aí no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Espírito de Deus, nós precisamos ouvir tua voz. Precisamos ouvir a tua palavra. Precisamos entender a tua palavra. Precisamos ser transformados pela tua palavra. Nós não haveremos de ser os mesmos quando a tua palavra invadir, quando a tua palavra tocar o nosso coração, quando a tua palavra transformadora mudar o nosso ser. Não haveremos de ser os mesmos. Tenha liberdade para falar conosco como tu quiseres. Pode nos constranger, Espírito Santo. Fique à vontade, Espírito Santo. Nós iremos te honrar com a nossa atenção. Nós iremos te honrar com a nossa diligência, com a nossa disciplina. Nós iremos te honrar, ó Deus, a partir de agora, com reverência à tua palavra e a quem tu és. A quem tu és, do menor ao maior, em nome de Cristo Jesus. Que a tua palavra possa inundar a tua igreja com a tua presença, em nome de Jesus. Pode se assentar, irmão. Já há alguns dias o Espírito tem falado muito ao meu coração. Na verdade, desde janeiro,
quando nós estávamos na campanha da unção profética, naqueles dias de unção profética, Deus falava muito ao meu coração que esta igreja, como corpo, é evidente que nós oramos e abençoamos todas as outras igrejas dos nossos irmãos. É evidente que nós declaramos a bênção de Deus sobre eles. Mas o Espírito bradava no meu coração que Deus estava querendo levar a igreja de Deus no Ipanema a um nível mais profundo, irmão Israel. Isso é muito claro para mim, o que Deus está fazendo, nos mínimos detalhes. Para mim é muito claro perceber que Deus está nos fazendo alguns convites, e eu digo mais, Deus está nos fazendo algumas convocações. A palavra de Lucas capítulo 6, versículo 46 precisa fazer sentido e nos fazer tremer. Quando Jesus vira para alguns discípulos e diz: por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu vos mando fazer? Isso precisa bater forte no nosso coração, precisa aumentar o nível de temor, de forma que nós vamos chegar diante de Deus: tu és o meu Senhor. Nas palavras do nosso pastor, tu és o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele gosta de falar muito assim, né? Tu és de fato, eu reconheço o seu senhorio sobre a minha vida. E a partir de então, caminharei em total obediência, em total dependência do Senhor, em total intimidade com Deus e em fé, em nome de Cristo Jesus. Eu acredito que Deus está gerando no coração de algumas pessoas, e são muitas, não são poucas, são muitas pessoas que congregam nesta igreja. Deus está te convocando a entrar em um ambiente que você nunca entrou. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem jamais subiu no coração do homem. Ainda existe revelação que não foi revelada. Deus, segura essa aí, se puder anota. Ainda existe mistério que não foi desvendado. Ainda existe. Talvez você tenha 10, 20, 30, 40 anos de cristão e pense: eu já vi tudo. Você não viu tudo. Nós somos incapazes de perceber toda a manifestação de Deus. Completamente incapazes. Ainda tem mais. Lembra da palavra de Isaías 43, 18? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não percebes? A luz está raiando. Eu vou colocar um caminho no deserto e vou fazer rios no ermo. Eis que eu faço uma coisa nova no meio de vocês. Lembra dessa palavra? Existe algo de Deus para nós que nós ainda não vivemos. Existe algo. E eu profetizo que o seu coração vai queimar por isso, em nome de Jesus. Amém? Esse texto, irmão Jonas, foi usado por Deus de fato há 3 semanas, quase 4 semanas, em um dos meus devocionais. Esse texto ele tem me tirado do sono, literalmente. 1 Pedro 4, 7. E quase todas as minhas mensagens, depois desse tempo, elas estão sendo pautadas a partir desse direcionamento. É necessário que a igreja entenda a gravidade desta palavra. O fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Então preste atenção, porque o Espírito quer que nós, como igreja, ressignifiquemos algumas rotas. O Espírito quer que, como igreja, nós deixemos de fazer algumas coisas. O Espírito quer que, como igreja, nós possamos renunciar a algumas coisas. Irmãos, escuta isso e só pensa: muitas coisas temos feito que estão desalinhadas com o propósito de Deus. Muitas coisas temos feito. E aí a gente passa um dia, a gente passa uma semana, a gente passa um mês, e a gente para analisar e para pensar, e você pensa assim: o quanto fui frutífero nesse período, o quanto produzi para o reino de Deus, o quanto gerei para o reino de Deus. Aí você para pensar: meu Deus, eu fiz tanta coisa nos últimos 30 dias, mas não gerei aquilo que precisava gerar. A Bíblia vai dizer que o fruto do justo é árvore de vida, e o sábio ganha almas.
De forma que, se nos últimos 30 dias eu não ganhei ninguém para Jesus, eu não exerci sabedoria. Dá para você entender, irmãos? Irmãos, presta atenção nessa palavra. Se nos últimos 30 dias, 6 meses, 1 ano, você não se aplicou em ganhar almas, quer dizer que você não se aplicou em sabedoria. Você não manifestou sabedoria. Portanto, já que o fim de todas as coisas está próximo, sede sóbrios, ande em sobriedade, ande em moderação, ande em temperança, ande em equilíbrio, ande constante, sede sóbrio e vigilante, atento em oração. Versículo 8, mas sobretudo, amai uns aos outros ardentemente. Esses 2 versículos chamam a nossa atenção para um período de reflexão, onde nós precisamos esclarecer para nós mesmos se nós estamos no caminho certo. Se você está fazendo aquilo que nasceu para fazer. Se você está sendo efetivo para o reino de Deus. Se você está contribuindo para a expansão do reino. Esses 2 versículos nos chamam a atenção. E aí eu creio que o Espírito Santo de Deus emite um sinal para a igreja. Olha só, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, para a igreja de Éfeso está escrito: eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 9, de novo, eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 23, mais uma vez, eu conheço as tuas obras. Para 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tem um versículo assim, ó, eu conheço as suas obras. Sabe o que o Espírito Santo fala para nós nessa noite? Ei, igreja de Deus no Ipanema, eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Eu sei por onde você tem caminhado. Eu sei o que você tem visto. Eu sei o que você tem escutado. Eu sei o que você tem falado. Tudo está patente aos olhos do nosso Deus. Ele conhece as nossas obras. E sabe o que diz a Bíblia? Romanos capítulo 12, versículo 2: de maneira que cada um de nós irá prestar contas de si diante de Deus. Segura essa responsabilidade. Romanos capítulo 2, versículo 6: o qual recompensará, retribuirá cada um segundo as suas obras. 1 Pedro capítulo 4, esse mesmo capítulo, versículo 5: porém eles vão ter que prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Irmãos, nós precisamos aumentar o nível de diligência, aumentar o nível de atenção, aumentar o nível de disciplina, aumentar o nível de vigilância, amar uns aos outros, mas não é de qualquer maneira, é ardentemente, porque nós como igreja haveremos de prestar contas diante de Deus das nossas obras. Pode dizer amém? Ok? Existe uma maneira para mensurarmos o nosso nível de sobriedade e vigilância. Existe uma maneira bíblica para mensurar o nosso nível de vigilância em oração, o nosso nível de sobriedade. Se você puder anotar, anote. A boca alimenta o corpo, os olhos e os ouvidos alimentam a alma e o espírito. Vou falar de novo, se você estiver anotando, anota. A boca alimenta o corpo, os olhos e os ouvidos alimentam a alma e o espírito. Como mensurar o nosso nível de vigilância em oração? Já que o apóstolo Paulo escreveu 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai o tempo todo. Toda a Bíblia nos ensina, nos direciona para uma vida constante em oração, é ou não é verdade? Como mensurar se nós estamos vigilantes em oração? Como mensurar se nós estamos constantes em oração? Como mensurar se nós estamos andando em sobriedade? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 19 diz o seguinte. Vou esperar um pouquinho para os irmãos abrirem.
Mateus capítulo 6, versículo 19: não ajunteis tesouros. Você pode substituir por aquilo que é importante. Não ajunteis tesouros, riquezas, o que é precioso na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam, onde os ladrões roubam. Mas ajuntei tesouros, coisas preciosas, aquilo que é importante no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, corroem, e onde os ladrões não têm poder para roubar, não têm poder para minar. Versículo 21: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Agora olha o versículo 22: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, ou terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. Sabe qual é a maneira de medirmos, de mensurarmos o nível de vigilância, de sobriedade que nós temos? O que nós temos visto. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Abra sua Bíblia em Salmo 73. Nós vamos ver a história de um salmista, de um homem, que em algum momento ele tirou os olhos do Senhor e começou a olhar para outras coisas. E nós vamos perceber como igreja se nós temos feito isso. Salmo 73. Versículo 1: com efeito, Deus é bom para com Israel, e Deus é bom para aqueles que têm o coração limpo. Está escrito assim na sua Bíblia? Então o salmista começa o versículo 1 do jeito que tem que começar, começa do jeito certo, reconhecendo a bondade e o padrão de justiça de Deus. Amém? Amém. No versículo 2 ele faz o seguinte, ele diz o seguinte: quanto a mim, olha, Deus é bom, Ele de fato exerce um padrão de justiça para aqueles que têm coração limpo, Ele é justo, Ele é bondoso, eu reconheço como Senhor. Agora, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse, ou para que se desviassem os meus passos. Pois, olha o versículo 3, eu invejava os arrogantes, pois eu comecei a olhar, presta atenção, os olhos, eu comecei a direcionar os meus olhares, eu comecei a focar e ver a prosperidade dos perversos. Irmãos, nós estamos diante de uma pessoa aqui, que começou, ele tirou o olhar, versículo 1, ele reconheceu o senhorio de Deus. A partir do versículo 2 ele começa: quanto a mim, quase me resvalaram os pés, eu quase me desviei do caminho, eu quase saí da presença. Sabe por quê? Porque eu comecei a olhar para os ímpios, de forma que eu comecei a desejar aquilo que os ímpios tinham. Eu comecei a ter inveja dos perversos, eu comecei a observar os arrogantes. No versículo 3, versículo 4, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os seus olhos salteiam-lhes gordura, ou seja, existe fartura. Do coração brotam-lhes fantasias,
motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Irmãos, esse homem começou a desejar aquilo que o ímpio gerava, que o ímpio produzia. Em algum momento, por tirar os seus olhos de Jesus e focar no ímpio, ele começou a abandonar o conceito de Deus e começou a estabelecer o conceito do mundo como um conceito correto. E o Espírito pergunta para nós nessa noite: para onde é que você tem olhado? Para onde você tem direcionado os seus olhares? Porque a nossa visão e a nossa audição está diretamente ligada àquilo que a gente fala. São os nossos dois sentidos mais importantes de recepção: o que a gente vê e o que a gente escuta. Então, se nós não formos diligentes, atenciosos naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos ouvindo, nós não seremos edificadores através da nossa fala. O conceito internalizado, irmão Rafael, será contaminado se nós não olharmos o que deve ser olhado, se nós não escutarmos o que deve ser escutado do ponto de vista de Deus. Mais uma vez, o Espírito Santo está a nos dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe qual que é o problema, irmãos? Muitos de nós, 2, 3, 4 horas da manhã, a gente pega o nosso smartphone, já foi título de pesquisa, não é achismo, mais de 85% do que a gente recebe nas nossas redes sociais é porcaria, conteúdo irrelevante, cultura da pós-modernidade, futilidade, superficialidade, e nós estamos lá assim, ó. Olha o dedão, né? Aí vai, meia-noite, 1 hora da manhã, 3. E aí a gente está se alimentando daquela porcaria toda, né? A gente está vendo, a gente está ouvindo aquela porcaria toda. Aí a gente dorme com aquilo, aí a gente acorda mal-humorado, acorda angustiado, acorda oprimido, não sabe por quê. Daqui a pouco vem alguém que nos ama, o que a gente faz? Pá! Solta uma naquela pessoa, trata com agressividade, trata com desrespeito, pessoas que nós amamos, porque nós estamos nos alimentando da fonte errada. É necessário aumentar o nível de atenção e diligência, é necessário andar em sobriedade, é necessário andar em vigilante oração, em constante oração, porque se nós não estamos, presta atenção, você não é represa, é rio, amém? Se não está fluindo de você rios de águas vivas, tem alguma coisa errada aí que não está certa. Por que que tem crente, cristão, que congrega na igreja, que só fala besteira e asneira? Porque não está se alimentando da fonte correta. Tem pessoas que você conversa 5 minutos, parece que foi 3 horas, não tirou nenhum proveito. Tem gente que você conversa 3 horas, parece que foi 5 minutos. Que gostoso, que maravilha. Que bom conversar com essa pessoa, que edificante. Esse homem começa a olhar para o ímpio e começa a desejar o que o ímpio tinha. Começa a trocar o conceito, ele começa bem, no versículo 1, Deus é bom para com os de coração limpo, Deus é bom para com Israel, mas em algum momento ele tira, irmão Rafael, os olhos de Jesus e coloca os olhos nos ímpios, coloca os olhos nas aparências, coloca os olhos na matéria, coloca os olhos nas coisas, e ele começa a trocar um conceito celestial, cristão, porque o conceito de Deus é diferente do nosso. Olha o que diz em Marcos capítulo 8, versículo 34, se alguém quiser vir após mim, tudo bem, pode vir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, na verdade vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, por amor ao evangelho, esse na verdade vai ganhar. O reino de Deus é ponta cabeça, quando você perde você ganha, quando você renuncia, na verdade você acha. O reino de Deus é assim, e nós precisamos mergulhar nesse contexto, mergulhar nesse mover. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas vou repetir porque é importante. A maioria dos motivos da nossa ansiedade está ligada àquilo que nós não temos. É ou não é verdade?
Depois você pesquisa na sua casa, 2 Reis, capítulo 4, tem a história de uma mulher, uma história fantástica de uma mulher que acabara de ser viúva e está para perder os seus 2 filhos para o credor, porque o marido não administrava bem sua casa, estava devendo. Ela chega para o profeta Eliseu, fala: profeta Eliseu, a situação está complicada, eu tenho referência, tá? Eu tenho referência e tenho procedência ministerial, profética e familiar. Eu não estou aqui à toa, por favor me dá ajuda. Ele fala: o que é de fazer por ti, mulher? O que é que você tem? Ele falou: não tenho nada. Ela falou: não tenho nada, a não ser uma pequena botija com azeite. O pouquinho que a gente tem na mão de Deus é o suficiente. O pouquinho, vou falar de novo, o pouquinho mínimo, o quase nada que a gente tem na mão de Deus é suficiente. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, ele usa as coisas que não são para confundir as que são, as fracas para confundir as fortes, as loucas para confundir as sábias. Deus é Deus. É diferente, irmãos, com Deus é diferente. Com Deus é diferente. E aquela mulher segue a orientação, pede algumas vasilhas emprestadas, fecha a sua porta e vai para a revelação de Deus no secreto. Coloca os seus filhos para trabalhar, que é um processo muito importante também. E os seus filhos começam, ela deita a vasilha, seus filhos pegam as vasilhas, ela deita e vai jorrando azeite, vai jorrando azeite. O profeta fala: vai lá, vende o que você tem, vive do resto, paga a sua dívida. Com Deus é diferente. Quando nós olhamos para a solução humana, presta atenção, nós iremos falhar. Mas quando nós nos voltamos para a solução divina, o que vem de Deus não falha. Aquele homem, versículo 9: contra os céus desandam a boca, falam enganosamente, a sua língua percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles, e os que têm for fonte do que bebe alarga os sorvos, e diz: como sabe Deus, acaso há conhecimento? Ou seja, questionam. Ele começou a invejar um povo, começou a focar os seus olhos, direcionar os seus olhares para um povo que questionava Deus, que sequer reconhecia Deus como Altíssimo. Versículo 12: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente, olha o versículo 13, quantas vezes nós expressamos essas palavras: com efeito, inutilmente, conservei o meu coração puro e lavei as minhas mãos na inocência. Irmãos, olha que preocupação. Olha que preocupante essa expressão. Quantas vezes você diz assim: nossa, não está fazendo sentido eu servir ao Senhor. Levanta a sua mão não, quem já fez essa oração. Poxa, mas eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Quantas vezes nós não está melhorando? Irmãos, anota isso aí, crava no seu coração. Quanto maior a adversidade, maior a dependência de Deus. Talvez você está passando algo realmente muito difícil, irmãos, muito difícil. É nos períodos de maior escassez que nós vivemos as maiores revelações. Porque é no limite humano que Deus começa. Quando a gente entende assim, daqui para frente eu não consigo mais, eu não posso mais, esgotaram as minhas forças. Aí Deus fala: agora é comigo. Lembra da palavra de domingo passado, pastor Fábio? Quando Elias desejou a morte na caverna: não, me mata Deus, me leva Deus. Beleza, agora sim, está pronto para sair. Come esse pão, bebe essa água e eu vou te mostrar o caminho. Quando você entender, chegou no meu limite, ali é o momento que Deus começa. Porque como diria a palavra em Lucas capítulo 1, versículo 37, para Deus nada, eu disse nada é impossível. Não há uma vida sequer que não possa ser transformada, não há uma situação sequer que não possa ser mudada, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos capítulo 10, versículo 27, para o homem sim é impossível, mas para Deus não. Para Deus todas as coisas são possíveis. Todas. Com Moisés, situação financeira? Sim. Situação emocional? Sim. Psicológica? Sim. Mental? Sim. Sociológica? Sim. Todas. Todas. Versículo 14, depois de contínuo sou afligido, a cada manhã sou castigado.
Irmão, me perdoa se eu fiz essa interpretação a partir da minha perspectiva. Mas esse camarada aqui relata muitos crentes da atualidade. Entenda em nome de Jesus. Chega para mim à beira da frescura. Ah, tá vendo? A turma lá tem, eu não tenho. O pessoal anda tranquilo, está sobrando, eles estão folgados. Olha só, poxa, conservei meu coração puro inutilmente. Vê se não é a nossa geração, irmãos. Poxa, coitado de mim, irmãos. O que é isso? Tem muita gente que está chegando para perto de Jesus achando que a vida cristã é sombra e água fresca. Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até os dias atuais. Esse é um dos versículos que eu mais amo. O reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Troca o conceito. Troca o conceito. Qual é o propósito de Deus nessa situação? Está difícil? Está difícil sim. Sabe o que me falaram essa semana, Rafael? Que pelo menos uma vez por dia eu tenho que tomar um banho gelado. Quem é que gosta de tomar banho gelado? Levanta a mão. Gelado, sem ligar nada. Luana, ali tem outra irmã, aqui o João, 3 pessoas. Vou perguntar de novo. Quantos gostam de tomar banho gelado? Levanta a mão. Zé, ali tem 4 lá em cima. Aqui a Natália fez sim, irmãos, ó. Nós estamos aqui num 120, eu acredito, mais ou menos isso. Não dá 10 que gostam de tomar banho gelado. Me falaram o seguinte essa semana, irmãos, e eu vou fazer o teste a partir de amanhã. Eu também não gosto de tomar banho gelado, não. Só de cachoeira eu gosto. Mas no chuveiro, não. Me falaram o seguinte: tome pelo menos um banho por dia geladinho, sem ligar o chuveiro. Porque você precisa se acostumar com o desconforto. Você precisa treinar sua mente, treinar o seu corpo, treinar suas emoções para enfrentar o desconfortável. Meu irmão, nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas por enquanto nós estamos no mundo. Se você não quer guerra, meu irmão, pede para ir para o céu. Irmão Jonas foi usado por Deus para me dar uma palavra ali de consolo. De fato, uma semana difícil. Só o Senhor sabe o que nós passamos. Mas that's ok, está tudo bem, vamos para cima. Glória a Deus por isso. Se está no propósito de Deus, vamos trabalhar. Deus tem convocado a sua igreja ao trabalho, amém? Amém? Deus tem convocado a sua igreja ao trabalho. E aí vamos continuar aqui que nós estamos encaminhando para o encerramento. Versículo 13, com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Versículo 14, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, eu achei essa tarefa muito pesada. Aí no versículo 17, olha que lindo. Até que eu quase resvalei os meus pés, quase me desviei da presença, eu quase saí fora da faixa, até que entrei no santuário de Deus. Aleluia. Olha só, irmãos, a importância de estarmos no santuário de Deus. Quer dizer que por um momento o seu olhar foi direcionado para onde não produzia vida e paz de Deus, até que ele entrou no santuário de Deus e teve a sua visão transformada. Você já viu aquela passagem dos 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús? Quantos aqui já leram isso na Bíblia? Levanta a mão quem já leu. Amém. Olha só, eles estavam a caminho de uma aldeia, certo? E de repente Jesus, recém-ressurreto, ele encontra os dois, começa a conversar. E os dois começam a falar para Jesus: pô, tu ficou sabendo, né? Filho de Deus morreu. E Jesus ali conversando com eles. Jesus é fera, né, irmãos? Jesus conversando e eles: não, ficou sabendo? Jesus morreu.
Messias e tal. Aí Jesus, eu imagino, é mesmo, ele morreu. Imagina Jesus caminhando com os dois, é mesmo, morreu. Daiane, quase que ele fala assim, olha eu aqui. Caminhando, de repente chegam numa casa, Jesus entra na casa. Até aquele momento, aqueles dois não sabiam que Jesus era Jesus, porque eles tinham um problema de visão, estavam olhando para a coisa errada, ou para as pessoas erradas. Sabe quando os olhos daqueles dois se abriram e eles perceberam? Quando eles assentaram-se na mesa com Jesus. Jesus partiu o pão, entregou para eles. Naquele momento seus olhos contemplaram e eles perceberam o Messias. Nós só teremos a nossa visão descoberta quando nós entendermos que entrar no santuário é sentar à mesa com Jesus e nos alimentar do pão que Ele tem para nos dar. Aleluia. E eu quero finalizar com Hebreus capítulo 12, versículo 2. Abra sua Bíblia aí. Antes de Hebreus capítulo 2, eu quero te dar três ensinamentos olhando para a realidade do Salmo 73. A primeira, anota isso aí, crava no seu coração. Presta atenção aqui. A comparação precede a insatisfação, que por sua vez gera ingratidão. Falar de novo. A comparação, ele olhou para aqueles homens, para os ímpios, e começou a se comparar com eles. A comparação precede a insatisfação, e aquilo gerou uma insatisfação nele. E a insatisfação, ela por sua vez gera ingratidão. Toda pessoa ingrata é uma pessoa insatisfeita porque fez algum tipo de comparação. Segunda coisa que eu preciso cravar com os irmãos é que o conceito do homem é diferente do conceito de Deus. Riqueza para Deus são vidas, são almas. Riqueza para o homem muitas vezes está ligada a dinheiro. Não, dinheiro é ferramenta. Só dinheiro é ferramenta. Riqueza para Deus é uma vida convertida, é uma vida transformada. É uma pessoa que vivia, por exemplo, no mundo das drogas, e ele vem para a presença de Deus e abandona esse vício. É uma pessoa que vivia em mentira, e ele vem para a presença de Deus e ele começa a viver em verdade. Isso é que é riqueza para Deus, uma vida transformada. Ele estava doente, ele vem para a presença de Deus, ele recebe cura. Isso é riqueza para Deus. Agora para o homem riqueza é dinheiro, riqueza é esbanjar, riqueza é aparência, riqueza é status. Vou falar uma coisa, isso não diz nada. Nada. O conceito de Deus é diferente do conceito do homem. E a terceira coisa, a importância da congregação. Quantos aqui estavam ansiando vir à igreja? Nossa, irmão, vamos lançar uma hashtag, fecha mais não, né? Lógico, a igreja somos nós, a gente cultua em casa, é lógico, a gente sabe disso. A igreja não fecha, nós somos a igreja, glória a Deus. Mas é bom demais vir aqui num domingo como esse, não é verdade, irmão? Não é, irmão? Irmão Rafael, Mandane, chora, é terapêutico, aleluia. Aí você vê o irmão bate nas suas costas, libera uma palavra profética. Irmão, é uma bênção. É ou não é verdade? A importância da congregação, a importância de entrar no santuário. Nós só cairemos em quem nós somos, de fato, no contato com o sagrado. Perder o contato com o sagrado, você se perde, irmão, porque você foi criado no sagrado. Lá em Gênesis capítulo 1, Deus, façamos um homem a nossa imagem e semelhança. Existe DNA divino em você. Amém? E aí, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, aqui eu quero encerrar. Mais uma vez, o que você vê e o que você ouve determina o que você fala. Se porventura você não está edificando, é porque a sua fonte está errada. E aí, o escritor de Hebreus nos dá a receita. Olhando, focados, direcionados, atenciosos, olhando firmemente para Jesus, o Cristo,
autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Como é que nós devemos andar, irmãos? Olhando firmemente para Jesus, direcionando os nossos olhares para Jesus. E aí nós vamos para Romanos capítulo 10, e de fato agora eu termino, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha o versículo 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Porquanto não há diferença entre o judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, eles invocarão a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Se não ouviram, nós estamos falhando. Se eles não ouviram, é porque nós estamos falhando em falar, amém? Como eles crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, isso que nós estamos falando aqui tem tudo a ver com a vida cristã, tem tudo a ver, né, irmão Jonas, com uma vida missional, com uma vida missionária, com uma vida intencional e proposital. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, daqueles que anunciam as coisas novas. Existe um convite para nós essa noite, quem tem espírito para ouvir, ouça. Fique de pé em nome de Jesus. Existe uma palavra em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que é fantástica. Bem simples, direta, pontual e transformadora. Aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel para completá-la. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Já que Deus está pronto, amém? Deus está pronto. A obra da cruz, ela foi já concretizada. A questão é, a partir de agora, com quem Ele pode contar? Quem são as pessoas que hão de se dispor? Quem é que vai fazer como Isaías fez? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que tem uma multidão de pessoas ao nosso redor, completamente carentes de uma palavra de salvação, de uma palavra de perdão, de uma palavra de arrependimento. Que existe uma multidão ao nosso redor, que nós conhecemos, completamente sedenta pela palavra de Deus. Existe. A questão é, nós somos essas pessoas? Você é essa pessoa? Quem é que você é nesse mundo? Você é um cristão de fato? Eu acredito que nós precisamos refletir em oração aqui. Se você achar que deve, feche seus olhos. Só se achar que deve. Se você achar que deve, começa a orar ao Senhor. Se Deus pode contar contigo, fale isso para Ele. Não importa quais são as suas limitações, não importam quais foram os acontecimentos do passado, não importa como você chegou até aqui, simplesmente não importa. Ele é perito em transformação, Ele é perito em mudança, Ele é perito em restituição, Ele é perito em restauração. Oh, Jesus.
entregue a Ele. Eu sei que Deus vai chamar algumas pessoas diferentes hoje aqui. Eu sei que o fogo vai queimar em alguns corações diferentes hoje aqui, por mais compromisso com Deus, com mais responsabilidade. Eu sei que Deus vai gerar algumas renúncias em alguns corações hoje aqui. Você precisa abandonar algumas coisas, precisa renunciar a algumas coisas, precisa jogar fora algumas coisas que não têm glorificado o Senhor na sua vida. Espírito Santo, comece a falar conosco mais. Mais, Espírito Santo, mais. Se entregue mesmo, se entregue mesmo. Se entregue mesmo. Nós estamos aqui tão sedentos. Oh! Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Vem, Espírito! Balabalaba surianda labaga surianda laba. Ela balabalaba surianda laba. Oh! Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Irmãos, já vou entregar, mas antes eu preciso fazer duas coisas aqui. Duas coisas, eu preciso. Preciso fazer duas coisas aqui rapidamente. A primeira é se porventura existe alguém aqui que foi tocado pelo Senhor para viver uma nova vida. Nós temos que dar essa oportunidade para você como igreja. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, ou talvez por várias outras vezes, e você nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje nós queremos te dar a oportunidade como corpo de Cristo, viver uma vida com propósito, uma vida baseada naquilo que o Senhor realmente quer que você viva, livre, leve, sem condenação, sem acusação. Como igreja, nós queremos te abraçar, nós queremos te receber como família, e nós queremos cuidar de você. Porventura, existe hoje alguém aqui que não teve a oportunidade de confessar publicamente Jesus e quer fazer isso hoje? Se existe alguém aqui, você pode levantar a sua mão que a gente vai te achar onde você estiver. E a igreja ora. E os intercessores oram. Nós precisamos te dar essa oportunidade. Uma nova vida com Cristo. Ok? Todos que estão aqui são cristãos, amém?
Glória a Deus. Ótimo. Maravilha. Segundo convite, para aquelas pessoas que querem ser missionais. Estou dizendo que você terá que ir para a África do Sul, Haiti ou qualquer outro país, ou para a Europa, para os Estados Unidos para fazer missão, não. Estou fazendo um convite, a igreja está fazendo um convite para aquelas pessoas que querem ser missionais, que querem ser propagadores de boas novas, que querem fazer um compromisso com Deus, que a partir desse momento irão pensar em almas, pensar em vidas, orar por almas, orar por vidas, desejar almas, desejar vidas, que aquelas pessoas que desejam fazer um compromisso diferenciado com Deus hoje. Se você é uma dessas pessoas, com muita ordem, eu gostaria que você viesse à frente. Pode ser? À frente. Você que quer ser missional, ousado nas mãos do Senhor. Você que quer assumir uma nova responsabilidade no reino. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O impressionante do reino é que ele precisa de uma pessoa. E nós temos aqui 6, que vieram aqui. Eu tenho certeza que muitos outros que estão aí. Você pode estender a sua mão para cá e a gente pode orar junto. Aleluias. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante de alguns irmãos e irmãs que estão fazendo um compromisso contigo, que desejam a partir de hoje ser mais intensos missionalmente falando, ser propositais no que se refere a ganhar almas, a ganhar vidas, a desejar almas, a desejar vidas, a cuidar de almas, a cuidar de vidas. Espírito Santo, nós estamos aqui reunidos para testificar esse desejo no nosso coração, para nos comprometer com a expansão do seu reino, para nos comprometer como igreja a um nível mais profundo de evangelismo, a um nível mais profundo de evangelho, a um nível mais profundo de pregação da palavra. Nós declaramos, ó Deus, que eles são pregadores sem púlpito, profetas que choram, discípulos anônimos, missionários de tempo integral, em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós podemos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe a vida dos irmãos. Obrigado. Glória a Deus. Pode ser mais forte, que é para o Senhor.